Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, o nosso programa semanal de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui reunido com você, mas você sabe que eu não faço esse programa sozinha, né? Então já chamo aqui para preencher a nossa tela os nossos companheiros dessa noite. Hoje a Ellen está ausente, mas nós recebemos a participação especial do Robson Merola, completando o nosso time. E é por ele que eu começo acolhendo e agradecendo a presença. Boa noite, Robson. Muito bem-vindo aqui novamente, nos dando aí o prazer dos seus conhecimentos, dividindo as suas opiniões conosco. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui de novo. Boa noite, Gi. Eu que agradeço, né, estar aqui com vocês. Vanderlei, um prazer te conhecer, né? Primeira vez que nós nos encontramos aqui, só te via pela tela. Omara, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, viu, gente? E aí, Vanderlei, depois de uma semana aí sem estar conosco, está de volta, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gi, boa noite, Robson, Omara. Um abraço aí para a Ellen, né, que certamente está nos assistindo. Né? E vamos lá para mais uma semana. Agradeço a participação do Robson, né? E eu acho que a gente tem muito X aí, né? Da questão para colocar aqui no ar aqui. Já que a mídia tradicional não fala o que deve ser falado, né? Ou não traz fatos, né? O programa X da Questão tem essa missão e cumpre muito bem. Os imbecis da internet estão aqui, né? Para encontrar o X da questão. Não é isso, Omara? Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Gi, boa noite, Robson, prazer ter você aqui, tá? Essa noite. Boa noite, Vanderlei. Quanto tempo, né, Vanderlei? Boa noite a todo mundo de casa, que nos acompanha aí toda semana. Nós estamos aqui, né? Essa turma de imbecis, né? Que a internet deu voz para poder achar o X da questão. E com muito orgulho, imbecis com muito orgulho, assumimos esse título com muita alegria. E antes de começarmos para valer aqui com notícias para você, eu faço aquele apelo que você já conhece. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe esse episódio. O programa X da Questão é fruto de um trabalho totalmente independente e só com o seu engajamento nós vamos conseguir crescer em relevância aqui na plataforma, conseguir ser encontrados aí por outras pessoas como nós, que não se identificam com a mídia tradicional. Nós não temos patrocínio público nem privado, não temos aí nenhum recurso para fazer campanhas de impulsionamento nas redes sociais. Então, se você gosta de acompanhar notícia com opinião aqui conosco, nós precisamos que você se inscreva e interaja conosco, deixando a sua curtida, o seu comentário, e lembre-se também de acionar as notificações para ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. E vamos começando para valer com uma notícia que tem movimentado as redes sociais em Uberlândia nas últimas semanas, né? 3 vereadores estão correndo o risco de perder o mandato em Uberlândia. Cristiano Caporeso, que deixou o Patriota pelo Partido Liberal. Leandro Neves, que trocou o Partido Social Democrático pelo Partido da Social Democracia Brasileira. E Anderson Lima, que saiu do União Brasil para o Democracia Cristã. Cristiano Caporeso e Leandro Neves são acusados pelos suplentes da vaga e pelos partidos, respectivamente, por irregularidade na troca partidária. Já Anderson Lima pediu a desfiliação alegando justa causa. Os processos dos 3 estão em andamento no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A mudança de partido em anos eleitorais é permitida durante o período intitulado de janela partidária, que nesse ano teve o seu prazo limite encerrado em 1º de abril. No entanto, só podem ser beneficiados pela janela partidária parlamentares em fim de mandato. Portanto, em 2022,
apenas os deputados estaduais e federais poderiam gozar do benefício para realizar a mudança da legenda com justa causa. Já os vereadores somente poderiam fazer o mesmo no período anterior à eleição, lá em 2024. Pela regra, olhem só que absurdo, um mandato pertence ao partido e não ao candidato eleito. Este é o argumento que tem sido utilizado pelos partidos que questionam as transferências feitas lá em Uberlândia. Robson, eu queria começar esse assunto por você, justamente para tentar encontrar uma resposta de acordo com a sua análise e com a sua opinião. Essa história de que o mandato pertence ao partido e não ao candidato, isso é justo? A questão é a seguinte, veja, essa é uma forma de tentar fortalecer os partidos políticos. Tá? Existe uma máxima que diz o seguinte: a democracia só é forte se você tem partido político forte. E no Brasil nós não temos partidos políticos a rigor da expressão. Nós temos siglas partidárias, a verdade é essa. Né? Então, isso foi, na verdade, essa tentativa de fortalecer. É justo, seria justo, se os partidos políticos eles efetivamente seguissem uma ideologia, digamos, firme, fixa, de acordo com, inclusive, o seu estatuto e tal. Mas nós sabemos que não é bem assim. Na verdade, existe a questão da janela partidária, que pode trocar para o parlamentar em final de mandato, que não é o caso desses três, me parece, pelo que eu li de algumas matérias, eles são pré-candidatos a deputado agora, eles são vereadores, né? E existe também, de acordo com a resolução número, eu anotei aqui, vamos lá, número 22610 de 2007 do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que pode também haver essa mudança de partido no caso de incorporação ou fusão de partidos políticos, né? Criação de um novo partido, mudança substancial, desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal. Isso aí fora da janela partidária. Mas é preciso se provar isso, tá? Gi, enquanto o Brasil tiver 30 e tantas siglas partidárias, nós não vamos ter uma democracia para valer, não. Tá? As pessoas hoje, eu acho interessante, tem gente por aí que diz assim, a democracia, defender a democracia, vai ver que são os que mais atacam, né? São os que mais espezinham, são os que mais pisam, são os que mais se comportam como ditadores, porque democracia não combina com um ato ditatorial. Mas enquanto a gente tiver essa quantidade de partidos, nós não vamos conseguir muito chegar nessa almejada democracia ideal. Estados Unidos tem 2 grandes partidos, democratas e republicanos, e algumas coisas ali, algumas pessoas independentes que podem concorrer lá, você pode concorrer ao mandato sem estar afiliado, mas está aí a diferença, compare Estados Unidos com o Brasil, nessa seara, tá bom? Omara, o que você pensa sobre isso? Bom, Gi, além desses 3 vereadores aí, né, está passando por isso, a gente, né, tem também o Nicolas Ferreira lá em BH passando pela mesma coisa, né? Bom, se o TSE, né, ele definiu que os vereadores, né, não podem participar porque estão no meio do mandato, né? Se definiu que não podem migrar para outro partido, então, assim, eu acho que esses vereadores aí, eles assumiram, né, o risco de serem caçados. Se isso está certo, não sei, eu acho que não, né? Eu acho que o candidato deveria ser dono do seu mandato, eu acho que ele é que define, né? Mas para isso precisaria de uma reforma política, né? Então o candidato ele deveria ser livre para escolher qual partido que ele quer estar. Aliás, assim, eu acho que ele deveria nem ter partido se ele não quisesse, sabe? Poderia fazer uma candidatura livre. Quando eu me candidatei a vereadora, eu não queria partido nenhum, mas eu não podia, eu tinha que escolher um, né? Então, eu escolhi um, sei lá, menos pior. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né, gente? Então, esses 3 vereadores aí vão para como diz o Nicolas, né? Tudo ou nada, né? Ou eles ganham essa eleição, ou eles podem correr o risco aí de perder o mandato, né? E tomara que isso não aconteça, né? Tomara que eles ganhem, tomara que, se não ganhar, que voltem, né? Então, é isso, Gi.
Agora, uma coisa que me intrigou, Vanderlei, que me causou assim uma estranheza, é o fato de que não foi apenas os 3 que fizeram essa alteração de legenda lá em Uberlândia. Também teve a Lisa Prado, se eu não me engano, trocou de partido, e um outro vereador agora que eu não me recordo o nome. Mas só os 3 estão sofrendo aí esses processos. Teria, sim, algum motivo que a gente desconhece, que você sabe aí pelos bastidores da política local que se acompanha? Como é que você está observando essas movimentações aí? Hoje, então é o seguinte, né? Partido tem dono, né? E todos nós sabemos disso, infelizmente. E cidade também, né? Nós vivemos numa cidade provinciana, apesar do tamanho, cidade de quase aí 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade muito provinciana, né? Onde existem alguns coronéis. E esses coronéis certamente não estão satisfeitos com a postura de alguns vereadores, né? Principalmente no caso aí do vereador Cristiano Caporeso, que não faz uma oposição e nunca fez uma oposição burra, né? Ele sempre tem as pautas, né, conservadoras, né, liberais na economia, e faz um mandato independente, né? E isso acaba causando aí alguns problemas, né? Perseguições, enfim, retaliações, né? Eu julgo isso como uma retaliação das forças políticas, né, locais. Porque, e não só dele, dos outros 2 candidatos, mas principalmente dele, né, que é o cara que tem realmente um desempenho independente ali dentro da Câmara Municipal de Uberlândia. Agora, o partido, eu não sei, não foi ainda divulgado, a gente não sabe o teor de cada um, né, o que está pedindo, né, pleiteando esses partidos, né, para cada um, que é pedindo, claro, a vaga, né, do partido. No caso do Patriotas é estranho, porque a Lisa Prado saiu, né, do antigo partido dela e está agora no Patriotas. Quer dizer, do ponto de vista, o partido não sofreu nenhuma perda, né, com relação a isso, de representatividade, porque se o Caporeso era do Patriotas e tem uma outra pessoa hoje, outra vereadora no Patriotas com mandato, então isso, mas a gente não sabe o que está ali, o que eles estão pedindo, reivindicando esses suplentes, né? Agora, o Robson falou uma coisa muito interessante, né? Infelizmente, a gente não tem a candidatura avulsa, né? E eu acho isso, da forma como está hoje, eu acho que seria muito benéfico, porque nós temos aí 35 partidos, né? Nós não temos 35 ideologias, né? Mais a esquerda, a direita e o centro, né? Então, basicamente é isso. Mas hoje no Brasil, né, a jabuticaba, 35 partidos, se você perguntar a maioria dos políticos, olha, o seu partido aí, qual que é a linha ideológica dele, o que ele prega, o que ele defende? Certamente eles não vão ter resposta para isso. Eu vejo isso dentro da política local, que a gente tem mais contato, enfim, né? E agora, uma coisa interessante, né? Quando o Robson colocou um outro ponto aí que foi muito interessante, né? Quando ele fala que alguns, né, falam sobre democracia, pessoas, os togados, né? Os políticos, né? Como aquela decepção para Minas Gerais, foi o Rodrigo Pacheco, não terá meu voto nunca mais. Eu votei nele por conta de uma situação que tinha a Dilma, né? Já não tinha muito para onde correr. Então, votei num tal de Diniz, que eu nem conhecia direito, mas estava no partido PSL, eu vou sempre assim, no menos pior, né? E aí votei nesse Rodrigo Pacheco. E uma decepção total, né? E com aquela voz arrogante, né? Não temos que ir à democracia, preservar as instituições. E o Robson falou muito bem, né? Acuse-os daquilo que você faz, ou seja, eles são contra a democracia, eles todos os dias, né, militam contra a democracia, tomam decisões, né, contra a democracia, mas, no entanto, sai na imprensa essa mídia, né, comprada, aí, a mídia marrom, os militantes, né, que estão aí nas redações, falando que não, a democracia, o Pacheco pede mais democracia, tem que preservar as instituições. Tudo uma mentirada, a gente sabe muito bem, né, do que está
o quanto o governo Bolsonaro tem incomodado esse pessoal. Do ponto de vista, agora voltando, né, um pouquinho para a pauta, eu acho que eu tive um contato com o Leandro Neves, né, alguns dias atrás, e até então ele me disse, não, está tudo tranquilo, foi negociado, né, no partido, e existe essa tendência natural do suplente mesmo, né, reivindicar essa vaga, né. Ele acha que é uma boa oportunidade, né, já que o cara mudou de partido, e reivindicar a vaga dentro do partido. Isso é natural, é democracia, infelizmente, tem dessas coisas, né, é um direito que ele acha que tem, né, então vai procurar os seus direitos. Mas do ponto de vista também dos outros, desses vereadores aí, eles também vão ter os argumentos deles, né, em favor da decisão que eles tomaram. Eu acho que acho que nenhum desses, tá, vão perder aí a cadeira ali na Câmara Municipal, não. Essa é a minha percepção. Tomara, né? Robson, eu fiquei com a impressão que você estava querendo pontuar algo aí. Não, só para fazer um comentário. O Vanderlei falou em questão de ideologia, esquerda, direita, mas o que me parece é que a ideologia que predomina é a ideologia do umbigo, viu, Vanderlei? A turma aqui adora olhar para o próprio umbigo. Tem exceções, é evidente. Gente, tem exceções. Como toda regra, tem exceções, né? Mas a gente percebe que essas mudanças de partido e essa quantidade de partido visa muito mais interesses que não sejam propriamente de esquerda, de direita ou de centro, liberais ou conservadores, do que qualquer outra coisa, infelizmente. Isso precisa acabar no Brasil. Né? Isso precisa acabar. As pessoas precisam ter uma linha de raciocínio, se assumir dentro daquela linha de raciocínio. Você vê, por exemplo, desculpa me alongar, mas eu já vi o PT tentando se apoderar das cores verde e amarelo. O PT não é verde e amarelo, nunca foi. O PT é vermelho. Assume que é vermelho, pô. Assume. Pô, que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Porque não, a moda agora é ser verde e amarelo, então tem que pegar isso. Não, assume. Né? Se as pessoas assumissem com clareza, com coerência suas posições, talvez elas até fizessem mais sucesso. Não é à toa que o Bolsonaro faz o sucesso que faz, né? Justamente pela integridade, né? Os outros dois vereadores de Uberlândia, que também mudaram de legenda durante a janela aí, eu citei a Lisa Prado, eu tinha me esquecido do Ronaldo Tanus, que saiu do Partido Liberal e foi também para o Democracia Cristã. Já a Lisa Prado, como o Vanderlei adiantou, ela deixou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e rumou para o Patriota. Então vamos seguindo, mas antes de seguir para o próximo assunto, eu quero convidar você que acompanha o nosso trabalho para vir fazer o programa X da Questão conosco. O que estiver acontecendo aí na prefeitura e na Câmara da sua cidade, que você sabe que as mídias tradicionais convencionais vão eliminar dos noticiários, né? Ou se resolverem abordar, vão usar um viés ideológico que tira, que distorce um pouquinho o fato, você pode nos enviar, que a gente vai ter muito prazer aqui em trazer para esse debate semanal. Para contatar o Vanderlei, basta você digitar @Vanderlei com I, Pelizer com Z. A Omara você encontra no @Omara Personal. Você pode entrar em contato também com o Robson, que é o @Merola de Campos. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é o @Gi com I, Palerme também com I. Nós contamos com as suas sugestões. Seguindo em frente, mas permanecendo ainda em Uberlândia. A ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpe, que está presa na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, desde novembro de 2021 por extorsão sexual de travestis, é agora denunciada por ter criado e estar no comando de um esquema de extorsão dentro da unidade prisional. A denúncia foi feita por 4 detentos que teriam sido vítimas. Os relatos deram conta
que a ex-vereadora teria estabelecido um sistema para o comércio de cigarros, materiais de limpeza, comida e outros produtos na ala LGBT. O esquema funcionaria através de trocas, nas quais, para adquirir um item, os detentos teriam que pagar com outro material. Caso não fosse pago dentro do prazo, as condições ou condições estipuladas, os presos apanhavam e eram privados até da refeição fornecida pela penitenciária. Vanderlei, uma história assim que tem um enredo que daria até filme ou série policial, né? Com certeza. Ou seja, então quer dizer, esse crime que ela está sendo, né, está sendo acusada, né, desse tipo de exploração, que ela estava livre, leve e solta, fazendo isso aqui enquanto ela tinha a liberdade dela, né? Mesmo tendo sido condenada em 2014, se não me engano, em primeira instância foram 19 anos, né, de prisão. Depois, acho que na segunda instância ela foi liberada desse crime de tráfico internacional, né? E depois, agora em 2021, ela foi presa novamente numa outra operação grande, né, do GAECO, onde se comprovou barbaridades, né, como fazendo cirurgia na própria casa, e nas redes sociais tem, assim, rolou muita foto, né, de algumas vítimas, né, dessa pessoa aí. Então, quer dizer, ela hoje, ela saiu das ruas, mas ela montou um esqueminha ali dentro da própria penitenciária, né, e é muito bom que estejam atentos, né, que os órgãos aí, as forças de segurança e também o Ministério Público e tudo mais estejam atentos a isso, né? E que, se for possível, agrave, seja provado de fato tudo isso e que receba aí mais uma condenação. O que causa, olha só como é que são as coisas. Agora eu vou pegar um gancho do assunto que nós tratamos anteriormente, com relação aos partidos. Então, tem alguns partidos que estão pedindo vaga de vereadores, que até, ao que tudo indica, são pessoas probas, honestas, né, sem problema nenhum com a polícia. Agora, essa Volpi, né, ao que me consta, quando ela foi candidata e assumiu uma vaga, né, na Câmara Municipal, ela já estava com esse processo, né, de tráfico internacional. Agora, um partido político, agora no caso o PP, deu guarita para essa pessoa. Nós sabemos, como eu falei, o partido tem dono. Então, quais foram essas lideranças aí do PP que permitiram? Porque eles fazem uma seleção de candidatos, mas o interesse deles, né, e aí bem disse o Robson, o interesse é no umbigo. Então, tem um potencial incrível de votos, então vamos puxar o partido. E se ferre o povo. A realidade é essa. Eu não estou interessado no que vai fazer lá dentro da Câmara Municipal. Desde que me apoie, eu vou ajudá-lo, vou colocar no meu partido, vai lá para dentro, vai ser um apoiador meu, independente se é criminoso, se é traficante. Infelizmente, a política, né, a gente tem que passar por aí, né? Isso não está correto, mas como os partidos têm aí seus líderes, né, donos aí, donos regionais, donos a nível federal também, então isso acaba ocorrendo. Mas eu quero fazer uma outra observação aqui. O que aconteceu? Quando ela foi presa, agora a última vez, né, e tem sempre uma narrativa, tem umas vereadoras aqui em Uberlândia, eu acho que isso se replica das demais câmaras de outras cidades, né, que vem sempre com aquela conversa, uma falácia. Travesti é morto por determinada situação, por homofobia. É sempre essa narrativa. E eu, na época, quando começou, e essas ONGs, sabe, que distorcem números, fatos, né, e apresenta aqueles números, não tantos por conta, como se o brasileiro fosse assim, eu vejo um cara que é travesti, vou lá e vou bater nele, vou matar ele, né? Na realidade, a gente sabe que isso não acontece. Eles vivem à margem, a maioria dos travestis vem à margem das sociedades,
né, da sociedade. E esses travestis, né, que alguns acusaram essa Pamela Wolf pelo crime lá, está explorando, que tinha que dar dinheiro e tal, né, que a polícia, me parece que provou, tanto é que ela está presa agora. O que acontece? Tinha ONGs que dão apoio, guarita esse pessoal, inclusive ligado à universidade local. E me causou espanto. Falei assim, como que essas ONGs que acolhem esses travestis, apoiam e tal, será que eles não sabiam desse esquema, não? Todas se calaram. Eu entrei nas páginas dessas ONGs para ver, será que elas, na prisão da Pamela Wolf, será que elas falaram alguma coisa? Silêncio sepulcral. Nada. Nem as próprias vereadoras. Quem que foi lá para cima para falar? Cristiano Caporeso. Entende como que as coisas acabam, no momento, se entrelaçando? É isso aí, né? Eu acho que ele, uma vez, ele parece que tá muitas provas aí, né? E tomara que ganhe mais alguns anos lá, né? Na penitenciária, onde já tá cumprindo essa pena aí. Omara? Nossa, gente, eu tô, assim, chocada com essa história. Desde a hora que eu vi a pauta, eu falei assim, gente do céu, eu achei que isso só acontecia em filme. Eu tô esbabacada com essa pauta. Assim, e essa mulher aí, ela tava aqui de fora, dominando tudo, aí entra lá para dentro, domina tudo. Que poder que essa mulher tem, gente? Demoníaco, assim. Assim, só me esclarece uma coisa, ela é trans? Ou ela é uma mulher? Ela é Trans. trans. Uma O mulher nome trans. nasceu homem, chamado Vilmar, né? Vilmar Rodrigues dos Santos. Aqui de Santos não tem nada. Aí é a pergunta, assim, que não quer calar, né? Todo mundo deve estar se fazendo. Como que ela foi eleita, gente? Como que elege uma pessoa dessas? Meu Deus do céu. E é o que o Vanderlei falou, como que um partido aceita uma mulher dessa? Como que aceita? Será que quando ela se filiou ao partido, a ficha dela era limpa? Né? E aí? Aonde que entra a importância do voto aí, gente? Eu não posso perder essa oportunidade de falar do voto agora. Gente, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. O voto é a coisa mais importante que um cidadão tem nas mãos, tá? Ele deve ser cuidadosamente analisado, assim, para quem que você vai confiar o seu voto. Pelo amor de Deus, gente, tá? A gente tem que pensar no bem da sociedade como um todo. A gente não pode pensar que aquele voto vai me beneficiar, vai beneficiar o meu filho, não. Tá? A gente não pode vender o voto a troco de um emprego para mim, um emprego para o meu filho, ou uma cesta básica, ou uma ajuda para construir minha casa. Não pode ser assim, gente. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. O voto é a coisa mais importante que a gente tem nas mãos. A gente precisa saber escolher bem os nossos representantes. Olha aí o tipo de representante que Uberlândia tinha. Então, assim, você vende seu voto para esse candidato aí, como que você acha que esse candidato vai recuperar esse voto, esse investimento que ele fez? Ai, gente, ó, político que compra voto, candidato que compra voto, é bandido. É bandido, tá? Se ele compra voto, seja lá como for, comprando a troco de cesta básica, material de construção, sei lá como, ele vai recuperar isso, viu, gente? E como que ele vai recuperar isso? Hein? Como que ele vai recuperar esse investimento dele? Roubando, tá? Roubando. É desonesto quem vende o voto e é bandido quem compra voto, tá bom? Então, não é só culpa do candidato, não, é culpa sua também que vende, tá? Então, olha aí o que vender o voto pode causar numa cidade, né, para a população, tá? Esse ser humano aí, ele usou essa bandeira LGBT para se eleger,
só pelo poder, né? Usou as mulheres trans aí, essas pessoas, né, que já sofrem tanto, fazendo 1000 promessas para elas, né? Eu assisti uns vídeos, prometia montar salão de beleza, prometeu mundos e fundos para essas mulheres trans aí, gente. Então, assim, eu até imagino a campanha que essa mulher fez. Pela luta contra a violência às mulheres trans. Até posso imaginar. E elas acreditaram, e pior, votaram nela, né? E aí, a violência veio justamente de onde elas esperavam apoio, amparo, né? É muito triste. E eu estava ali, né, assistindo uns vídeos, né, das mulheres trans, e assim, gente, é de cortar o coração o relato delas. E teve uma mensagem, um comentário de uma trans que disse assim, ela chama Dani Babalu, se o mercado de trabalho desse oportunidade para todas as trans terem o direito a um emprego formal, essas coisas não estariam acontecendo. Sou trans, nunca me prostituí, mas só eu sei como as empresas de Uberlândia são preconceituosas com o público trans. Não é de cortar o coração você ler uma coisa dessas? Então, esse comentário me tocou muito, sabe? O quanto que esse grupo é discriminado e o quanto eles devem sofrer realmente com tudo isso, sabe? Então, assim, eu queria dizer às mulheres trans aí, o que eu acho que na vida da gente, a gente tem sempre como fazer escolhas, sabe? A todo momento a gente está fazendo uma escolha. E a gente escolhe os amigos, a gente escolhe lugares para frequentar, a gente escolhe estudar ou não, a gente escolhe o bem e o mal, seguir o bem e o mal, a gente escolhe se sentir diminuído, a gente escolhe ser resiliente ou não, a gente escolhe tudo na nossa vida. Aí você pode pensar assim, mas tem pessoas que não têm escolha. Tem sim, gente, a gente sempre tem escolha, a gente pode escolher qualquer coisa na nossa vida, tá? A gente pode escolher seguir um caminho sem sacrifícios, sem tantos sacrifícios, tá? Mas a maioria prefere seguir aquele onde é mais prazeroso, né? Porque a porta é estreita, né, gente? A porta é estreita. Então, assim, Omara, mãe, se eu tivesse um filho nessas condições, eu diria para ele, assim, estuda, meu filho, não se diminua, não se diminua. Mas, infelizmente, né, a gente tem aí essa política que tomou conta de tudo, essa esquerda, né, que faz questão de separar grupos, né, e treinar essas pessoas, parece, para se sentirem vítimas, né, para não protagonizar a sua vida, para não ser dono do seu destino, mas sim ficar aí se vitimizando, se sentindo pior. E não é isso, gente, não é isso que tem que ser, não é assim que tem que ser. Então, assim, independente de onde vocês nasçam, se numa favela ou num palácio, sabe, eu acho, só depende de cada um de vocês seguirem um caminho e ser protagonistas das suas vidas, sabe? Então, assim, eu sinto muito mesmo por tudo isso que aconteceu, e eu espero, de verdade, que a justiça seja feita, que uma mulher dessa nunca mais saia da cadeia, sabe? Porque um ser humano desse, ele não pode conviver em sociedade, não, gente. Infelizmente, não pode, tá? Até a cadeia ficou perigoso para esse ser humano, até quem está lá preso. Vanderlei, você pediu a palavra? Você quer acrescentar algo antes da gente chamar o Robson para o debate? Não, só reforçando, né, que aquilo que talvez eu não tenha me expressado bem, com relação, quando eu falo, né, que a maioria dos travestis, eles vivem da prostituição. E naquele meio tem o tráfico de droga, tem roubo, tem furto, né? E tem um trabalho muito interessante, acho que foi divulgado por até uma pessoa, um graduando
até mesmo da Universidade Federal de Berlândia, um trabalho que fala, né, até tem apelido, o nome deles, que todos, a grande parte deles são envolvidos ou com droga, ou com bebida, entendeu? Uma vida, assim, muito degradada, né, num ambiente muito degradado, uma vida muito promíscua em todos os sentidos, e aí é uma questão natural, se você está ali, à margem, né, à margem da sociedade, se você está ali num contexto, né, onde a criminalidade, em todos os seus aspectos, os vícios, né, as drogas rolando, e tráfico e tudo mais, é uma coisa, consequência daquilo que você plantou, como diz a Omara, né, as escolhas que a pessoa fez, que aí, de repente, é agredido, é morto e tal. Mas o que essas ONGs, os primeiros a chegarem ali, e o que é declarado? Ah, não, me bateu porque eu sou trans, né? Eu sou homossexual, e na realidade não é bem, não estou dizendo que não exista isso, claro que existe, mas não na proporção que é divulgada, é levantada e falam, e é divulgada aí para essa imprensa marrom, esses ongueiros aí, que eu acho que a intenção deles, tem muita coisa por trás aí que ainda um dia vai vir à tona, sabe? É isso. Robson? Olha só. Primeiro, eu não conhecia a história dessa. Como é que é o nome do cidadão aí? Pamela Volpe. Pamela Volpe. Eu não conhecia essa história, achei extremamente curioso. Principalmente quando o Vanderlei falou que já tinha um processo em 2014, eu olhei, que até envolvendo morte, né? Até envolvendo morte. Quer dizer, como que uma pessoa assim pode ser candidata a algum cargo público? Tráfico Né? internacional de pessoas. Um histórico, uma ficha criminal desse tamanho pode ser candidato. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o que a Omara me parece que falou, como que a gente vota numa pessoa assim? Eu digo a gente, né, o eleitor, de uma forma geral. Né? Como que o eleitor vota numa pessoa assim? Uma coisa é você votar enganado. Nós 4 aqui, ó, votamos enganados no Rodrigo Pacheco, querendo ficar livre da Dilma. Outra coisa é você votar numa pessoa com esse perfil. Que é uma pessoa que tem um perfil de extorsão, e eu estou falando como profissional da área, apesar de que eu milito na área do direito criminal, escolho muito para quem eu trabalho, não trabalho para qualquer um, e as pessoas sabem disso perfeitamente. Quem tem esse tipo de perfil, que é um perfil, me parece, de sociopatia, tá? Que é diferente da psicopatia, é uma pessoa que não tem a menor condição de viver em sociedade. Aí a Omara diz, tomara que fique para o resto da vida lá. Não vai ficar, Omara, não vai ficar. Vai ficar um períodozinho, tem progressão para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, vai para o livramento condicional, daqui a um dia está na rua. A verdade é essa. Se é que há uma condenação, porque se não tiver condenação e estourou o prazo da instrução processual, está na rua também para excesso de prazo. O Brasil, hoje, nós temos um excesso, sabe de quê? De direitos. Um excesso de direitos para quem comete um crime. Nós ficamos trancados dentro de casa. Isso está errado. Né? A questão de ser trans, de não ser trans, gente, existe heterossexual que é mau caráter. Existe homossexual que é mau caráter. Eu conheço casal homossexual que se dá muito bem, que são amigos meus, que são pessoas espetaculares, inclusive conheço até casal que adotou um filho. Casal de homossexuais com filho adotado, e o filho é hétero, não tem problema nenhum. São pessoas sérias, são pessoas responsáveis, são pessoas queridas. Né? Não é a orientação sexual que define se a pessoa é de bom caráter ou de mau caráter. É o próprio caráter da pessoa que é inerente. O caso desse cidadão ou dessa cidadã, sei lá como é que é. Uns dias para trás teve um caso, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, a pessoa chamou a polícia, um vendedor de rua, porque o comprador chamou ele de querida, e ele exigia que você fosse chamar de querida. Foi um negócio mais ou menos assim, questão de gênero. Um absurdo determinadas coisas. Então, esse mau caratismo e esse tipo de crime de extorsão é um dos piores que existe, porque o que é extorsão? É a chantagem, você chantageia alguém sob ameaça. E a ameaça, no caso dela, pelo que eu vi aqui das matérias, ela foi além da ameaça, ela foi realmente na agressão física, ela foi na tortura. E aí, é como disse o Vanderlei, não aparece ONG nenhuma para chegar lá e falar. Nada, só aparecem na hora que interessam para eles. Só aparece na hora de fazer espetáculo.
Né? Alguém aí sabe por que a Marielle foi assassinada? Porque na hora que descobriram o caso, acabou o assunto. Enquanto era, né, Marielle o dia inteiro, o tempo inteiro falando a tal da Marielle. Nada contra ela, não conheço a história da vida dela, só que existe uma desproporção nisso. Os nossos heróis, os meus heróis, eles não morreram de overdose. Né? Enquanto que se fabrica pela mídia hoje que herói tem que morrer de overdose, herói tem que ser esquisito, herói tem que vestir, não pode ser simplesmente nasci homem, estou satisfeito de ser homem, eu nasci e tenho que virar para alguma outra coisa. Isso está muito errado, isso está esquisito. E essas pessoas se elegem, eu anotei aqui, inclusive, porque as bandeiras da moda, né? Elas levantam a bandeira da moda, acho que foi a Omara que falou, porque eu vou defender a classe, eu vou e tal, e está lá oprimindo a classe. Agora, como que as pessoas que são oprimidas também não levantam a voz e não falam? Por que elas não fazem isso? É medo, às vezes, será? Pode ser, né? O medo da represália, o que mostra, mais uma vez, a sociopatia nessa hora, não é mesmo? Olha, não dá. Enquanto nós tivermos esse acesso de direitos, né? E se você colocando pessoas trancadas dentro de celas, às vezes superlotadas, às vezes com más condições sanitárias, nós não vamos ressocializar ninguém. Mas então não tem jeito de ressocializar? Tem sim. Olha o exemplo das APACs. Sugiro, inclusive, que você faça uma visita na APAC daqui de Araxá. A Associação de Proteção ao Encarcerado, alguma coisa nesse sentido. Eles fazem um trabalho fantástico. E o índice de reincidência dos recuperandos, das pessoas que foram recuperadas pelas APACs, é desse tamanhozinho. Mas por quê? Você sabe por quê? Lá dentro eles não ficam desocupados, não. Lá dentro eles trabalham. Quer ir para a APAC? Tem que trabalhar lá dentro. Vai trabalhar na cozinha, vai ler um livro, vai estudar, vai trabalhar na carpintaria, vai trabalhar na horta e assim por diante. Gente, cabeça vazia, oficina do diabo. Põe essa turma para trabalhar. Só ficar trancado não adianta. Põe essa Pâmela aí para trabalhar. Se bem que é sociopata, cá para nós, vai dar um jeitinho de fazer arte em qualquer área da vida. Tem algumas pessoas que não se recuperam. Nós temos que entender isso. Existe o criminoso, às vezes até o contumaz, que cometeu vários crimes, e esse cara ainda pode ser recuperado, sim, se ele não tiver um desvio de personalidade forte. Alguns, como é o caso, parece ser o caso desse cidadão, isso aí não tem jeito de recuperar ele. Não tem jeito, não tem condição. Tem que ser segregado, porque é um perigo para a sociedade. Mas, sabe, você falando aí, Robson, eu fiquei pensando que um pouco de não surgir nenhuma vítima que tenha coragem de contar o que está acontecendo, talvez, além de todo esse contexto, eu acho que cai também um pouco a questão, a pessoa se coloca tanto como vítima, que ela nem percebe o que ela está sofrendo, que ela está sendo vítima realmente. Isso. Ela passa a achar que aquilo ali é uma situação normal, eu não sou merecedora, eu tenho que viver isso mesmo. Sei lá. Às vezes eu fico pensando assim. A pessoa acredita naquilo. Faz sentido. Vou colocar 2 pontos aqui. Um em relação ao que a Omara falou agora mesmo, quando ela disse assim, olha, você não foi isso que a Omara falou, meu sentido é esse. Você é o dono da sua vida, e você que vai decidir. Eu tenho colega, já falei isso várias vezes, eu tenho colega que se formou vendendo bombom para a faculdade. Entendeu? Tem outro que vendia bolsa, são profissionais hoje, trabalham na área. Tem exemplo aqui dentro de Araxá, não vou citar o nome, pode ser, apesar de que é um exemplo de sucesso, mas não vou citar, ele é um senhor advogado, um bom advogado dentro da cidade de Araxá, e ele veio de um local, ele vira para mim e fala, olha, eu tinha que escolher o que eu ia ser da vida. Os meus amigos todos hoje ou estão presos ou estão mortos, porque todos viraram para o lado da criminalidade. Eu resolvi estudar. Ele se deu bem na vida. Né? Não é só o meio que faz a pessoa. Esse é um aspecto relacionado à questão da Omara. E o outro, eu falei tanto que eu esqueci. Peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, Gi. Você estava falando... Da pessoa acreditar que ela é uma vítima. Ela acredita naquela situação. Lembrei. Eu lido muito na área da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres agredidas me procuram dentro do escritório e, eventualmente, os maridos também
que são caracterizados como agressores, porque há muito abuso também por parte de mulher, eu já contei isso aqui, inclusive, no programa. Veja, e eu normalmente, quando a mulher me procura, e ela, principalmente, porque normalmente elas procuram a gente, na maioria das vezes, depois de uma agressão física, tá? E aí eu pergunto, escuta, foi a primeira vez? Normalmente ela diz que não. Normalmente começou com grito, começou com humilhação, começou com pressão psicológica, tortura psicológica e tal, e o negócio foi não crescendo, que às vezes até desanda num crime mais sério de homicídio. Tá? Então, as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, quer seja o travesti, quer seja a mulher e tal, gente, é na primeira, você corta é na primeira. Saiu da linha, é na primeira que você fala, opa, aqui não, violão, peraí. E vai procurar seus direitos, porque hoje o que mais tem são direitos. Vai na delegacia de proteção à família, procura a polícia militar, né? Procura uma dessas ONGs, procura a imprensa, que gosta tanto dessas coisas, e põe as claras, mas tem que colocar as claras mesmo para evitar que se chegue num ponto desse aí. Ó. Se dentro do presídio, desse caso aqui que nós estamos tratando, a primeira pessoa que foi vítima da tentativa de extorsão, porque a extorsão primeiro começa na tentativa para depois chegar lá. Na primeira, ela tivesse botado, opa, peraí, aqui não, comigo não tinha acontecido isso. Pessoas não teriam passado fome dentro do presídio, conforme nós lemos na matéria, e assim por diante. É isso aí. Então vamos em frente. Antes da gente ir para o próximo assunto, eu quero convidar você para entrar no nosso canal lá no aplicativo Telegram. Todos os vídeos que são cortados aqui depois que termina o nosso programa, a gente faz os cortes por debate, por tema, né? Cortes temáticos, eles são disponibilizados lá. E eu gosto de reforçar com você que talvez você não se sinta confortável de compartilhar o programa completo, o programa, né, grande, talvez você se sinta mais confortável em compartilhar os assuntos aqui temáticos, para alcançar aquelas pessoas que você acha que estão precisando aí se deparar aqui com os nossos conteúdos, tá? Então, basta você instalar o aplicativo no seu celular e em seguida você usa a lupinha para encontrar o canal do programa O X da Questão, lembrando que o aplicativo é gratuito. Seguindo em frente, agora para um assunto aqui de Araxá, a gente trata sobre a suspeita de nepotismo. Nomeações publicadas recentemente no Diário Oficial do município de Araxá, o EDOMA, despertaram a curiosidade dos eleitores mais atentos e levantaram a suspeita de que esteja ocorrendo nepotismo interinstitucional entre os poderes executivo e legislativo em troca de apoio político. A suspeita é que a prefeitura estaria nomeando pessoas que são ligadas por vínculos de parentescos a vereadores para assegurar a formação de 2/3 na Câmara. O quórum tanto garante a aprovação em primeiro turno da maioria dos projetos de interesse do Executivo, quanto impede a abertura de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigação de qualquer tema em suspeição. Entre as nomeações que são alvo de questionamento estão a mulher do vereador Wellington Alves Martins, a filha do vereador João Ferreira Veras Neto, a mulher do vereador Odirley Henrique da Rocha e a mulher do vereador João Bosco Júnior. Nós entramos em contato com os vereadores e todos negaram que tenha ocorrido qualquer tipo de troca de nomeações por apoio político. Em resposta enviada por e-mail, eles atribuíram à capacidade profissional e à experiência na área em que atuam para que as respectivas mulheres e filha estejam nas funções públicas. Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de Araxá foi procurada para se manifestar sobre o assunto e não nos deu retorno. Em entrevista a uma rádio local na última semana, o promotor de justiça e curador do patrimônio público de Araxá, Marcos Paulo Queiroz Macedo,
explicou que vigora na cidade um termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado entre a Prefeitura Municipal de Araxá e o Ministério Público de Minas Gerais em 2008, que previa excepcionalmente 6 nomeações de parentes de vereadores. O promotor esclareceu ainda que, abre aspas, a Constituição não fala exatamente o que é nepotismo, mas fala em princípio de moralidade, da pessoalidade, da impessoalidade e da legalidade. Independente de TAC ou súmula, se for caracterizada algum tipo de situação concreta em que haja a compra de apoio político por meio de algum tipo de contratação ou nomeação, isso fere a Constituição da República. Havendo uma prova de que houve uma nomeação em troca de uma votação na Câmara Municipal, haveria sim uma situação contrária à Constituição da República. Isso poderia, eventualmente, ensejar no afastamento da pessoa por meio de um pedido judicial, declarou. Robson, essa eu queria começar por você, mesmo porque você está nesse campo aí do direito, né? Traz as suas observações aí para nós sobre esse caso que tem movimentado as redes sociais em Araxá. Tá, vamos lá. Olha que coisa. Pequena corrupção pode, grande não. Muitos parentes não podem ser contratados. Ah, mas só alguns podem. Alguns tá de bom tamanho. Será que é isso que a gente... Será que é esse o espírito da lei? Você delimitar um negócio lá de 2008, que não se sabe exatamente, na época, por que se fez esse TAC? Qual que era o motivo? Tinha alguma justificativa? E agora o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é feito pelo Ministério Público, como órgão público, ou mesmo uma empresa, pode ser também, em alguns casos, né? Então, isso me chama a atenção. Eu começo por aí. Isso não me agrada, esse tipo de situação não me agrada. Eu acho que o político eleito, ele ganha muito bem, mas muito bem, para exercer a sua função. Não tem necessidade de empregar um parente, de fazer uma troca de favores. Isso não me agrada definitivamente. Isso não me agrada. Eu acredito que o comportamento ético, de acordo com a história de vida de cada um, deve ser muito respeitado. Porque você coloca em dúvida a sua história de vida, eventualmente. Né? Quando um vereador, nós temos aí casos de vereadores aqui em Araxá, você acabou de citar os nomes, não precisa nem citar de novo, que são pessoas que nos parecem acima de qualquer suspeita. Aí, de repente, vem uma questão dessas, e será que vale a pena realmente comprometer uma história de vida por causa de um cargo público e levantar esse tipo de suspeita? Sabe, Gi, isso me deixa preocupado. Até alguns anos atrás, muitos anos atrás que seja, você não podia, era livre a contratação, né? Você contratava quem você quiser, se era vereador, você botava seu filho como seu assessor, aí acabaram com isso. Aí o pessoal começou a inventar moda. Não, então eu contrato o seu filho, você contrata o meu e está tudo certo. Aí agora não pode mais isso também. Não, então vamos fazer entre poderes e está tudo certo. Espera aí. Gente, nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que a lei permite é correto a gente fazer, a pessoa fazer. Esse tipo de situação me causa muita estranheza, mesmo porque existem questões de datas, até assim, num dia aconteceu uma coisa, no dia seguinte acontece outra, do tipo, num dia contrata um parente, no dia seguinte ou no dia anterior, não me lembro bem qual que é a ordem cronológica, mas a Gi pode esclarecer isso, eu deixo de assinar uma determinada adesão a uma determinada comissão parlamentar de inquérito. Isso é esquisito. Então vai se comprometer uma história de vida por conta disso? Olha, as pessoas precisam entender que a crítica ela faz parte da nossa vida. Né? Existe a crítica construtiva, existe a crítica destrutiva. O fato de você
não ser criticado não significa que está tudo bem. O fato de você não ser investigado não significa que está tudo bem. O fato de, eventualmente, você ter maioria na Câmara Municipal, ou na Câmara Federal, ou no Senado, ou na Assembleia Legislativa, não significa que está tudo bem, né? Muito antes, pelo contrário. Nós falamos no primeiro bloco lá a respeito da questão da falta de ideologia partidária, e é realmente o que acontece. Às vezes o partido fala assim, olha, para votar essa matéria dessa forma. O cara vai lá e vota pela cabeça dele. E isso é normal, isso não, sabe, não caracteriza nem expulsão de partido, nada disso e tal. Mas, enfim, não é necessário que o executivo tenha nas mãos o legislativo para ele poder governar. Nós temos prova disso no Brasil e nós temos prova disso aqui em Minas Gerais. É preciso que se tenha essa percepção. E a oposição é saudável, a oposição é coisa de democracia. Quem não gosta de oposição é a turma que vive em Cuba, na Venezuela, que vive na Rússia, na China. Aquela turma lá não gosta de oposição, não. Oposição lá, por sinal, é fuzilado, tá bom? Me causa muita estranheza isso. Voltando ao assunto dos vereadores, eu fico profundamente incomodado com isso, porque eu acho que não é o espírito que o eleitor quer nos nossos homens públicos, não. Tá? Os eleitores eles têm mudado a ótica. Até alguns anos atrás a gente pensava tudo só em termos de televisão e rádio. Hoje nós temos isso aqui, ó, internet, né? Nós temos redes sociais, nós temos programas independentes que têm esclarecido o eleitorado. E o eleitorado está ficando mais exigente. Aí depois a pessoa perde uma reeleição e não sabe nem por que aconteceu. Parece que um trem passou por cima dela, porque ela perdeu a percepção da realidade. A verdade é essa. Trazendo aí para você, Robson, trazendo aí para você a informação, o que causou assim uma estranheza muito grande foi o fato de que a filha do vereador João Ferreira Veras Neto, ela foi nomeada para o cargo em comissão de assessora de cadastro tributário na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão no dia 2 de março deste ano. Um dia depois, no dia 3 de março, foi aquela reunião fatídica na Câmara Municipal em que não se obteve 5 votos para que se conseguisse abrir a comissão parlamentar de inquérito para apurar aquela denúncia do estoque de insumos odontológicos vencidos que foram flagrados no almoxarifado da prefeitura e os eventuais prejuízos causados aos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, este especificamente tem sido amplamente compartilhado pela cidade, pela internet, pelas redes sociais, porque a data está muito aí casada. A nomeação ocorre no dia 2 de março. Eu não me lembrava exatamente das datas e da ordem cronológica, mas foi justamente o que eu citei. Né? No dia 2 de março. É o que eu estou dizendo. Às vezes compromete uma história de vida. E será que vale a pena isso, gente? Vale a pena. Gente, olha, eu até vi a justificativa do vereador João Vera. Ela é competente, como todos eles falam, e acredito que seja mesmo. Mas com tanta competência assim, pode achar espaço na iniciativa privada. Não se comprometa nesse sentido. Por que se comprometer? Por que se comprometer? Por que dar espaço para esse tipo de notícia? Não dê espaço. Né? A atuação parlamentar com independência é um dos pilares da democracia. Se fala tanto de democracia no Brasil hoje, e aí eu insisto, quem mais fala de democracia em termos de autoridade são os que mais desrespeitam a democracia. Mas a atuação parlamentar com independência é fundamental para a democracia. Uma das principais atividades do parlamentar, quer seja municipal, estadual ou federal, é a fiscalização dos órgãos públicos. Como é que você vai fiscalizar um órgão público se seu parente está lá contratado ganhando um bom salário?
Será que você vai ter essa independência toda? Ah, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei. Omara? Bom, gente, isso aí já é assim uma velha prática no Brasil, né? A gente sabe disso. A lei proíbe, mas eles acabam aí dando um jeitinho, né? E ainda criaram esse nepotismo cruzado aí, né? Que aí onde um indica um parente, aí o outro indica outro parente, e aí não fica parecendo que é o vereador ou político que está contratando, né? Que está colocando. Aí o Robson mesmo citou esse exemplo aí. Então, assim, gente, nepotismo é um equívoco, tá? É violenta a legislação, ele violenta a Constituição e acima de tudo, né? É super antiético, violenta a ética, né? E mesmo que o político, né, como o Robson citou aí, ele tenha na família pessoas super competentes para assumir o cargo, né, que está lá, manda a ética que é muito melhor você nomear outra pessoa também competente, né, do que uma pessoa da sua família, tá? Porque aí, até para as pessoas que votaram nesse político, elas possam continuar entendendo que o objetivo desse político não é beneficiar a sua família com bons cargos e bons salários, tá? E sim a sociedade, o bem da sociedade, né? Então, assim, nepotismo aí é um defeito, tá? É uma violação da ética, é uma ofensa à Constituição. Então, assim, eu teria vergonha, viu, gente? Eu teria vergonha. E esses cidadãos aí que a Gi citou, né, esses vereadores, assim, foi uma decepção para mim, sabe? Uma decepção e queimaram o filme aí por bobagem mesmo. Vanderlei? É o valor de certos homens, né? Política rasteira, muitas vezes, que é praticada aí nessas, não só Araxá, nesses municípios do Brasil afora, né? Nas assembleias, né? Câmara Federal, política rasteira. Né? A pessoa não tem vergonha. Isso para mim é uma humilhação, sabe? Esse tipo de coisa. De repente deixar de votar por abertura de uma CPI, trocando, né? Supostamente trocando por um carguinho lá. Eu falo carguinho mesmo, porque moralmente é um carguinho. Agora, eu não entendi, gente, e até me segurei para não... É o seguinte, então, quer dizer que tem um TAC, um termo de ajuste de conduta, né? O Ministério Público fez, que até 6 é permitido, é isso mesmo? Ou seja, por que não 12? Por que não 30? Por que não 2? Né? Isso é piada. Isso é uma piada pronta. Né? Não, olha, 6 pode. Entendeu? 6 pode, porque que razão? Aonde se levantou? Esse pessoal que participou da definição desse número, né? Não, 6 podem. Nós sabemos muito bem como é que funciona. Mas será que não tinha uma outra pessoa capacitada para assumir esse cargo, não? Nós sabemos muito bem, inclusive na época de eleição, o troca-troca, o toma lá da cá. Quer dizer, esse TAC, me parece, posso estar errado, e tomara que não seja isso, mas para mim é a institucionalização, né? É a legalização do toma lá da cá, porque é isso que ocorre, pelo menos na maioria das prefeituras, não estou dizendo que esse é o caso aí, não, mas é uma vergonha isso, é uma vergonha, né? Então, mas assim, a questão dos valores morais, porque quando eles falam, né, que o cristão, o conservador, geralmente ele tem, né, um temor a Deus, temor por algumas ações que ele toma, né, pelo menos deita a cabeça no travesseiro, consegue
dormir, ter um sono dos justos, né, como diz ali na Bíblia. Agora, um cidadão desse, né, que se por acaso, né, não estou dizendo que é esse caso, se foi isso que ocorreu, mas tudo parece que sim, muito estranho, né, um dia depois da votação, né, o cara vota, se nega a assinar e já ganha, entre aspas, né, a filha está lá já dentro na assessoria tributária. Então é uma vergonha, é uma baixeza, é uma mediocridade, uma falta de moral, sabe, que a classe política passa. Isso tudo, né, a gente sabe muito bem como é que funciona, né, nos bastidores da política, né? Infelizmente isso ocorre a todo dia, e não só na Câmara Municipal. Não sei se isso vai te deixar um pouco menos indignada, Gi, né? Ou mais até, mas acontece em muitas câmaras legislativas aí dos municípios do Brasil, infelizmente. Política rasteira está aí, em muitos municípios de Uberlândia, no executivo, legislativo principalmente. É isso. Omara? Robson, me ajuda a entender. O termo de... Né, que é termo de Ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Não é um termo para ajustar uma conduta que esteja equivocada, que esteja errada? Sim, não é? Deveria ser para isso. Deveria ser para isso. Assim, Onde que ajustou a conduta errada? Onde que ajustou a conduta errada, então? Por hipótese, eu imagino que em 2008 deveriam ter muito mais do que 6 pessoas ocupando esse tipo de cargo. Por hipótese, estou dizendo por hipótese. Ah, tá. Então, a conduta, então, era diminuir um pouquinho a quantidade de pessoas. O ajustamento da conduta. A pequena corrupção pode. Não, um pouquinho pode, assim, um pouquinho de troca de favor, tá valendo e tal. Muita troca de valor, não. Aí talvez o número de 6 tenha a ver com o número de vereadores, será? Na época eram 11 na Câmara, lembra? Eu não lembro. Passou a ser 15, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. Não, mas nós tivemos 15 antes. Araxá tinha 15 vereadores, aí caiu o número, depois voltou para 15. Ah, é? Antigamente a gente tinha 15 2008 era Toninho, prefeito. Você lembra quantos vereadores eram? Não lembro. Mas você entendeu? Gente, ou é moral, ou não é. Ou pode ou não pode. Por que o fulano pode e eu não posso? Né? Por que pode haver essa contratação no número de 6? O Vanderlei está certinho. Quem foi que estabeleceu esse número? Por que pode 6? Por que não é 12? Por que não é 2? Por que não é 5? Por que não é 20? Por que não é 1000? Pô, qual que é o sentido? Qual foi o critério usado, né? Qual foi o critério que eles usaram? Talvez a dona Sônia, recém-cartomante, recém-chegada na cidade, que o Uberlândia sempre a gente vê nos postes, né? Tenha definido isso, jogou o búzio lá e falou, 6 tá bom, vai. Oh, meu Deus. Lembrei da Dona Maria do Correio aqui na Chácara. Caso ela era famosa. Você já ouviu falar da Dona Maria do Correio aqui em Araxá? Lembro não. Maria do Correio, era um negócio assim. Ela lia a mão das pessoas, sabe? Gente, tem nada a ver com isso. Olha aqui. Mas vá lá. Vá de curiosidade. E ela era muito famosa, e ela acertava sempre e tal, e trouxeram aqui uma vez uma autoridade que ficou no Grande Hotel do Barreiro, e pessoa famosa, e político e tal, e levaram ele para Dona Maria, lá, acho que é Maria mesmo o nome, lê a mão dele e tal, ela olhou para ele, olhou para a mão, virou as costas e foi embora. Disse, gente, pelo amor de Deus, dona fulana, como é que a senhora faz um negócio desse? A senhora vira as costas, a senhora pode ser presidente da República amanhã. Não, eu não leio a mão de gente que está morta já. No dia seguinte, o cara morreu de acidente. Essa história é famosa aqui. É famosa, Pode ser Socorro! Que você entendeu? Baixou lá e falou 6. Ou a dona Sônia. Gente, são os mistérios aí que a gente tem, né? Mas é o que a gente estava falando lá na primeira pauta, né?
A gente tem que saber escolher políticos, a gente tem que saber escolher em quem que a gente vai votar, em quem que a gente vai confiar o nosso voto. Pessoas assim que não tenham essa inclinação moral de se corromper por nada. Pessoas que mantenham ali uma convicção pessoal, né? Porque é só assim que a gente vai mudar o jeito de se fazer política nesse país. Essa política velha, né? Esse jeito de fazer política. Essa questão da política não é brasileira, não, viu, gente? Isso não é brasileiro. No mundo inteiro, porque a política é feita por quem? Por seres humanos. E os seres humanos são venais, realmente, não adianta. Né? Só que aqui no Brasil, isso foi elevado a um patamar, depois da era da esquerda, e chega a ser assustador. Né? Chega a ser assustador. A corrupção existe e é da natureza do ser humano. Aqui assusta a gente. Em países mais sérios, quando a corrupção é descoberta, ela é punida, e ela é punida de forma eficiente. Aqui não, fica o dito pelo não dito, e vamos tocar na vida e está tudo certo. É um país que precisa realmente começar a ser moldado por valores reais, morais, para que as instituições sejam, aos poucos, aí, higienizadas, né, gente? Eu acho que só assim que a gente vai conseguir algum progresso. Colocar ordem e progresso, né? Mas vamos seguindo, então. Antes de partir para o último assunto, eu quero trazer um recado para você que nos acompanha. Todo o conteúdo trazido aqui para esse debate semanal que a gente promove aqui com você para clarear a mente e trazer aí mais pontos de vistas, né, para você formar a sua opinião, você também encontra lá no meu blog, que é o www.gipalerme.com.br. Então, lá você pode assistir os episódios completos do programa, o X da Questão, e também ler em forma de artigos os assuntos que são tratados aqui e outros que são postados diariamente sobre fatos diversos aí que impactam a sua vida e a vida da sua família. Então, para ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder e opinião com precisão e objetividade se você quiser, acesse pelo computador, tablet ou pelo celular www.gipalerme.com.br. E partindo agora para o nosso último assunto em debate aqui nessa noite, para encerrar aí essa edição com boa notícia, com uma notícia aí que nos enche de esperança. A Polícia Militar apresentou na última semana o que pode ser considerado uma prova de eficácia do Programa Educacional de Resistência a Drogas, o PROERD, no estado de Minas Gerais. Um levantamento realizado no 15º Batalhão, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, aponta que, dos 28 policiais militares que integram a Escola de Formação de Soldados, 22 foram alunos do programa. Há registros também de policiais militares que participaram do PROERD nos estados de Goiás e no Distrito Federal. O PROERD é desenvolvido em parceria com as redes estadual, municipal e particular de ensino e consiste na aplicação de 10 lições às crianças e adolescentes que estejam cursando, respectivamente, as 4ª e 6ª séries do ensino fundamental, em encontros semanais ao longo de um semestre letivo. Omara, um resultado bastante aí positivo, né? Sim, Gi, muito positivo. As minhas filhas aqui fizeram PROERD, a Florença e a Júlia. Elas amavam aí não sei a patente deles, mas era o Edilson e o Cláudio. Então, nossa, elas gostavam demais deles. E a gente, assim, sabe, né, que as drogas são uma ameaça aí diária, né,
para os nossos filhos, né? Principalmente para os adolescentes, né? E eu acho que é um dos maiores medos de uma mãe, né? É que o filho se envolva aí com drogas, né? Eu acho que não existe uma mãe que não tenha medo disso. Porque ela sabe, né? O quanto isso pode prejudicar, né, o futuro dele, o desenvolvimento, né, comprometer o seu futuro, e podendo levar seu filho aí até para, né, se envolver com crimes, com violências, tráfico. Então, assim, as drogas nossa, é um caminho sem volta, né, gente? É muito triste. E o público mais vulnerável é realmente essa faixa etária onde o PROERD está atuando, né? E o PROERD é perfeito, assim, na minha opinião, sabe? Mas a gente não pode esquecer de um detalhe que eu até comentei com a Gi, antes da gente entrar no ar. Eu acho que só o PROERD não consegue fazer esse trabalho, não. Eu acho que é necessário aí o esforço da família junto, sabe? Através da presença constante na vida do filho, de diálogo com o filho, né? Do exemplo, sabe? Os pais darem um exemplo para os filhos, porque tem muitos pais aí que não querem que o filho fume, mas fuma. Não querem que o filho beba, mas bebe. Então, assim, eu acho que o exemplo é a única forma de educar, sabe? Eu, como mãe, eu tenho isso comigo. É a única forma de educar é através do exemplo. Então, eu acredito aí que esse trabalho feito pelo PROERD é sensacional e em conjunto com a família, então, aí é sucesso total. E obrigada aí ao Edilson, ao Cláudio aí pelo tempo que eles tiveram com as minhas filhas. Muito bom. Vanderlei? Então, esse PROERD, né? Esse programa aí vamos lá, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, né? Eu queria saber se no rol dessas drogas aí consta, né, PT, PSOL, PDT, né, que são drogas aí, né, que infernizam a vida de muitos, né? E talvez pudessem, colocar, se não tiver, inserir no rol aí dessas resistência a drogas, acho que seria muito bom. Mas deixando a brincadeira de lado... A gente podia criar um programa desse, Vanderlei. A gente podia criar um programa desse. Pois é. Mas o que ocorre? A Polícia Militar, além do combate, né, à criminalidade, e a Polícia Militar de Minas Gerais, eu considero uma das melhores polícias militares, talvez a melhor do país, né? E eles são verdadeiros heróis, tá, esse pessoal? E eles têm diversas campanhas. A campanha do agasalho, esse pessoal está sempre junto, né? A gente está falando agora na época do frio. Eles desenvolvem um trabalho até cultural. Eles têm uma banda, aqui em Uberlândia tem uma banda muito legal que eles formaram, estão sempre presentes, viajam a região toda apresentando, levando cultura, um pouco de boa música, né? Com o pessoal, e além de enfrentar essa criminalidade, ainda tem esse programa, né, de recuperação, de orientação, tal, para as pessoas aí, para os adolescentes. Então, de parabéns à Polícia Militar, né, a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, né, parabéns. E esse programa, né, que, como dizer, muito legal, né, a surpresa, né, para a gente, em tempos, né, que nós vivemos, né, que tanta mídia, tantos anos batendo na questão da Polícia Militar, tomara que isso esteja se revertendo, né, do ponto de vista dos jovens, né, para alertar que a polícia, na realidade, você não tem que ter medo da polícia, né, quem tem que ter medo de polícia é bandido, é ladrão, vagabundo, criminoso. O cidadão de bem, né, não tem que ter medo da polícia, né, e os pais devem até incentivar nessa proximidade, né, dos filhos, né, das crianças com a polícia militar, ver um policial, vamos lá cumprimentar o policial, agradecer a ele por prover essa nossa segurança, tal. Isso é legal, vai quebrando, né, muito, e eles, eu tenho certeza que se sentem muito felizes com
com esse reconhecimento da sociedade, né? Já que são e sempre foram muito atacados, né? Por essa imprensa aí, a mídia marrom. Chegou o caso, eu quero aqui até trazer aqui, que me veio a lembrança agora, no caso daqueles 2 policiais, acho que da PRF, né? Que foram assassinados aí. Foi impressionante como que a mídia, né? Acho que o suspeito, né, de matar os 2 policiais foi assassinado por um outro militar, outro policial. Quer dizer, a inversão de sinal aí, a troca de valores sabe, por isso que cada vez mais a sociedade, o pessoal tá saindo fora dessa imprensa dita oficial, porque só traz meleca. Mas parabéns à Polícia Militar por esse trabalho, e eu quero convidar a todos que conheçam também um outro programa, tá? da Polícia Militar. Eu estive num evento recentemente que se chama, uma série que está disponível no YouTube, tá? Chama Segunda Pele. Eu creio que se você colocar Segunda Pele, Polícia Militar, você vai ver, são filmes muito bem feitos, muito bem roteirizados, sabe? Que trazem para o cidadão comum, que não sabe da realidade do policial militar, o que eles passam. Então, tem situações de sequestro, situações onde o PM expõe sua vida, e os dilemas, né, dessa carreira, né, que eles seguem, né, de ter um amigo, grande companheiro ali de batalha, de luta, que serra fileiras, combatendo essa criminalidade, e de repente ele ser alvejado, ser morto, né? Todas aquelas situações emocionais que ele passa com relação à família. Então, eu recomendo, né? E que vocês aí, né, os telespectadores, procurem lá no Google, Segunda Pele, da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu acho que são, se não me engano, são 3 ou 4 episódios. Vale a pena conhecer um pouco da história aí desses nossos heróis aí, tá bom? E parabéns mais uma vez pelo ProErd. Eu achei muito bom você ter trazido esse caso, porque eu estava justamente pensando nele enquanto eu estava lendo aqui a abertura da pauta, chamando esse assunto. Foi realmente absurda a forma como a mídia retratou aquele caso, a inversão total, colocando como se os policiais tivessem sido os bandidos, por terem impedido os bandidos que estavam assassinando os policiais de assassinar outros policiais. Foi realmente absurda a forma como a mídia retratou aquele caso. Robson? Olha, Omar, meu filho fez ProErd também, o Rodrigo fez ProErd, tá? E gostou muito, achou muito bacana. O ProErd é uma iniciativa fantástica da Polícia Militar. Por quê? Depois que a pessoa entra no mundo das drogas, depois que ela começa a experimentar, especialmente quando, por exemplo, se trata do crack, que tem um poder viciante que chega a ser assustador, né? É muito difícil ela sair. Então, o que a Polícia Militar faz com o ProErd? Ela evita que o jovem chegue até lá. Ela trabalha o jovem para mostrar os riscos que são inerentes à utilização das drogas. Quero mandar aqui um abraço para 3 pessoas. Vamos pensar lá. Primeiro, o sargento Emerson Cláudio, que é um dos coordenadores do ProErd, não sei ainda se ainda está. O trabalho dele é fantástico. E a forma como eles se apresentam para a meninada tem todo um diferencial, porque eles começam lá no ensino fundamental e vão lá das primeiras séries até as últimas, eu não sei exatamente ali, mas para, por exemplo, os menininhos é uma linguagem, para a turma um pouquinho mais velha é outra, e assim por diante. Então, isso é fantástico. Araxá tem o 37º Batalhão de Polícia Militar, que tem um histórico de serviços prestados aqui que é diferenciado. A Polícia Militar, viu, Vanderlei, você falou, uma das melhores do Brasil, realmente é. Mas eu acho que o batalhão aqui, o nosso batalhão Araxá, possivelmente está entre os melhores batalhões daqui. E não é à toa, não. Eu costumo dizer, por exemplo, que as serventias, as varas, as secretarias das varas judiciais, elas refletem o juiz, tá? Juiz muito bom, serventias espetaculares. Juiz, mais ou menos,
mais ou menos lá de cá também. Juiz ruim, meu amigo, sai de baixo, que nem o funcionário ruim consegue produzir legal. E Araxá teve um oficial da Polícia Militar aqui, que eu quero registrar agora, hoje já na reserva, que é o coronel Edson Justino Barbosa. Eu tenho a sorte e o privilégio de ser amigo particular do coronel Edson. O coronel, ele começou aqui como oficial, lá júnior ainda, como tenente, e foi galgando todos os postos até chegar não aqui como coronel, ele só podia ter tenente-coronel, mas ele chegou a comandar o batalhão aqui também. O coronel Edson é uma pessoa de uma sensibilidade e de uma capacidade profissional que é uma coisa ímpar, né? E de uma elegância também que é uma coisa ímpar, no trato com as pessoas. Então, muito do que nós temos aqui hoje, e hoje a terceira pessoa que eu cumprimento, que é o tenente-coronel Fagundes, que é o atual comandante aqui, foi inclusive nosso vizinho aqui no bairro, agora ocupa lá a casa do lado, até por uma questão de segurança, né, do batalhão, mas muito do que hoje o batalhão reflete na pessoa do coronel Edson Justino Barbosa. Tá? Um abraço para todos vocês. Dentro dessa questão do PROERD, eu preciso lembrar agora, lá nos anos 80, nos Estados Unidos, que tinha uma epidemia, quando começou lá, chamei de epidemia, mas que é uma doença, o vício é uma doença, de crack e outras drogas mais pesadas, e o presidente era o Ronald Reagan. A Nancy Reagan, que era a esposa dele, começou uma campanha extremamente bem bolada e que teve muita repercussão na época, que era uma frasezinha curtinha de 3 palavrinhas. Just say no. Basta dizer não. Quando te oferece a primeira vez, diga não. É o que eu ensino aqui para o meu filho. Olha, você vai ser chamado de careta, vão falar, mas você é um bobão, hoje todo mundo usa. Mas assume, eu sou careta mesmo, eu não quero isso. Gente, porque depois que a criança, e hoje já é na fase da criança mesmo, o adolescente, o jovem, ou mesmo adulto, entra no mundo das drogas, não tem jeito. Para sair é muito complicado, é muito sofrido, o tratamento de desintoxicação é um negócio que muitas vezes causa muito sofrimento à pessoa. As drogas, o vício nas drogas abre caminho para os outros delitos, né? Porque às vezes falta o dinheiro para comprar a droga, ele começa furtando dentro de casa, depois ele furta do vizinho, depois daí os dias você está preso, né? Então, esse trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais, do PROERD, é um trabalho que deve ser enaltecido todos os dias. Infelizmente não é, muitas vezes não é, né? O resultado está aí, ó. Você veja aí essa questão aí dos policiais lá em Patos de Minas, os novos policiais. Você veja, o Rodrigo, meu filho, me surpreendeu algum tempo atrás quando ele me pediu para gravar um vídeo que era um trabalho de escola sobre drogas, né? E nós gravamos um videozinho de entrevista de 10 minutos aqui mesmo, nesse lugar onde eu estou aqui em casa e tal. O vídeo dele, até hoje as pessoas chegam e comentam. E por quê? Porque ele teve bons instrutores. Na época foi o Cláudio e foi uma policial também que me falhou o nome agora, salvo engano, ela é até dentista também. Ela é policial militar, mas ela atua como dentista na vida civil. Então, assim, gente, tudo que se faz para evitar que os nossos filhos se envolvam nesse mundo, que é uma porta de entrada para a criminalidade, né, ainda é pouco. A Omara falou certinho, Omara. Família tem que cuidar. Quem cuida de filho é pai e mãe, não é escola. Pai e mãe receberam uma responsabilidade de papai do céu quando colocou o filho aqui com você, de cuidar desse filho, de dar direção para esse filho. E, gente, fumar maconha não é normal. Fumar maconha não é aceitável socialmente. Não é aceitável. Faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde, faz mal para o cérebro. Tem uma propaganda alguns anos atrás aí do cidadão fumando maconha quando ele apertava, quando ele puxava o brinco da orelha, que dava um barulho de descarga, que é realmente isso, descarga de vaso sanitário mesmo. Cadê essas propagandas? Cadê as propagandas que falavam dos malefícios da utilização de drogas? Porque a imprensa quer colocar para a gente de que isso é bacana, de que isso é aceitável. Não é. Maconha, crack, cocaína, heroína, ópio, lança-perfume, tudo isso faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde, segrega a pessoa do convívio familiar muitas vezes, conduz para a criminalidade. E tem gente por aí achando normal, batendo palma e tal. Não é, está errado. Pode até ter sido descriminalizado o uso
mas continua fazendo mal e abrindo a porta para outros crimes. E a gente já falou exatamente isso aqui agora há pouco, não lembro exatamente em qual pauta, nem tudo que é legal é moral. Não é só porque deixou de ser crime que vai ser moral, né? Mas eu acho que eu queria acrescentar só algo aqui com vocês, dentro dessa questão que o Vanderlei trouxe, de honrar e agradecer a Polícia Militar pelos serviços prestados. Eu acho que o PROERD ele ainda ajuda nessa questão, porque quando a criança pequena, lá nas fases que o PROERD atua, ele passa a olhar o policial com esse respeito, com esse zelo, honrando o policial, a gente já quebra, né, uma das ondas aí, que é o que o marxismo quer, né, que é jogar o militar como se ele fosse um inimigo, o militar como se ele fosse um inimigo da sociedade e não um protetor, um guardião da sociedade, né? Que é exatamente o contrário. E vocês estavam falando, aí eu lembrei de um texto que eu postei e que eu queria compartilhar aqui rapidamente com vocês, lá em 31 de maio de 2021, quando estava aquele momento assim ridículo em que os nossos governantes estavam desviando totalmente aí as funções dos militares, colocando os militares para tirar as pessoas de praça pública. Aqui em Araxá teve aquela situação tenebrosa, né, de desvio de função da Polícia Militar lá no Barreiro, com aquele colega seu, Omar, o personal trainer. E aí eu queria trazer esse texto para compartilhar com você aí para nossa reflexão. A Polícia Militar ela é a guardiã da sociedade e da cidadania. No seu cotidiano, o policial militar investiga, protege o bem, o bem mesmo, né, o patrimônio ou pessoal público, combate o mal, gerencia crises, aconselha, dirime conflitos, evita o crime, promove a paz e regula as relações sociais. São os defensores da lei e da ordem. A Constituição Federal, em seu artigo 144, atribui às polícias militares o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. De uma forma simples, a polícia militar preocupa-se com os atos ilícitos em andamento ou que recém aconteceram. No último ano, lembrando que esse texto foi postado em maio de 2021, nós assistimos esses honrados homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para nos servir e proteger, sendo levados a fazerem operações para nos vigiar e prender. Nossos governantes transformaram em crime atos como sairmos de casa, tomarmos sol, caminharmos em praças, parques públicos, ambientes abertos, arejados, abrirmos os nossos negócios, trabalharmos, irmos às igrejas. Tem uma peste muito pior do que a chinesa rondando a vida nacional. Podem chamar-me de conspiracionista, mas ao desviar as PMs de sua honrada função social, colocando-a como uma inimiga da sociedade, os governantes estão enfraquecendo a PM perante a população. Tudo isso que está acontecendo mancha a polícia militar e, como o marxismo sempre sonhou, nos coloca no caminho da desmilitarização da segurança pública. Um texto que eu achei por bem compartilhar com você, para você pensar. Toda vez que você vê alguém desvalorizando um militar, saiba que esse não é o caminho do bem, do bom, do correto. A gente deveria ser levado a prestar, eu acho bonito
nos Estados Unidos, pelo menos os filmes mostram, né? Eu nunca vi essa experiência, que eu nunca saí do Brasil, mas eu acho bonito os filmes, eles sempre mostram que o cidadão lá nos Estados Unidos é levado a olhar para um militar e agradecer. Muito obrigada, Senhor, pelos seus serviços, né? Eu acho que isso é o que nós deveríamos exportar para nós. O militar é aquele que sai de casa, seja de manhã, de tarde ou de noite, no horário do seu turno, dá o beijo na esposa, dá o beijo no filho e não sabe se vai voltar para casa com vida. E isso deveria ser muito, mas muito motivo assim de nós agradecermos à Polícia Militar, saudarmos mesmo com gratidão pelo serviço que eles prestam. É uma carreira realmente honrosa que deve ser aí muito homenageada, né? Por nós, por todos nós. Então, chegamos ao final desse 21º episódio do programa O X da Questão. Robson, mais uma vez eu quero te agradecer aqui pelo privilégio de ter a sua presença conosco nesse episódio, viu? Muito obrigada. Volte sempre. Gi, eu que agradeço, foi um prazer. Vanderlei, gostei de suas posições. Muito bom. Parabéns para você. Omara, mais uma vez também, muito obrigado. Questão dos Estados Unidos, só para ilustrar, quem foi meu comandante há algum tempo atrás esteve nos Estados Unidos, no aeroporto, quando ele chegou, que ele tirou o passaporte, veio junto à carteira dele, como ex-militar, né, já aposentado e tal, militares nos Estados Unidos, e não só os militares americanos, mas militares de qualquer nacionalidade. Exatamente, bem lembrado. Sala de aeroporto VIP para eles, para você ter uma ideia. Tá? Então, assim, é uma questão de se prestar homenagem, e aí não só os militares das polícias militares, mas das Forças Armadas também, pelos serviços que eles prestam à pátria, né? Na nossa segurança e na segurança da pátria, para eles todos e a continência. Com toda certeza, com toda certeza. Vanderlei, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Gi, boa noite, Robson, boa noite, Omara. E eu achei que eu estava há muito tempo, tinha uma coisa me incomodando com relação com um amigo meu, ele uma vida amorosa difícil, uma vida financeira tudo atribulado, desempregado, falou que ia procurar uma cartomante. Né? Eu falei, não, cara, não busca não, isso não resolve, tá? Ele falou, não, eu vou consultar, né? Eu tenho certeza, eu vou chegar lá e ela vai me falar tudo sobre minha vida, quem eu sou e tal, tudo bem, né? Quando foi no outro dia, eu encontrei com ele, cabisbaixo, aí, procurou a cartomante recém-chegada na cidade? Ele falou, procurei, e aí, né? O que ela te falou? Ele falou, pô, fui na expectativa danada, mas eu bati na porta e perguntou quem é. Aí eu fui embora. Boa noite a todos. Boa noite. Omara, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Gi, boa noite, Vanderlei, boa noite, Robson. Foi excelente esse episódio de hoje, adorei essa interação que a gente teve hoje. Boa noite todo mundo aí de casa, uma boa semana para todo mundo, viu? Que Jesus abençoe a nossa semana que está começando agora, que esse frio aí acabe, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais. E é isso aí, gente. Semana que vem a gente vai estar juntinho aqui de novo, para achar o X da questão. Se Deus quiser. Despedir também, mandar um beijo, um abraço para Ellen, que com certeza deve estar aí nos acompanhando, né? E para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio, muito obrigada. Você sabe, a gente conta com você para multiplicar esse conteúdo aí, né? Para a gente fortalecer essa rede aqui. Tenha uma excelente semana, uma boa noite, que Deus abençoe. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau!